Olá, irmãos e irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, amigos e nossos seguidores do nosso canal, a nossa igreja, Nossa, que também é vossa. Que a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus e do Espírito Santo seja com todos. Nós estamos aqui passando para transmitir uma bênção a você em forma de mensagem, anunciando a Palavra de Deus para o nosso consolo e conforto espiritual. Nós trouxemos uma meditação essa noite que tem como tema medo de morrer ou medo da morte. Geralmente essas nossas reflexões, elas são resultados de experiências que nós temos no relacionamento com as outras pessoas. Eu estive conversando com alguém falou na questão do Outubro Rosa e algumas pessoas que se envolvem na situação aí, aquela situação de doença, de enfermidade, ficam com medo de morrer, e outros com medo da morte, e outros com medo do sofrimento. E aí nós trouxemos uma palavra à luz da Palavra de Deus para o nosso consolo e conforto espiritual, tá? O versículo-chave dessa palavra, dessa noite, é 2 Timóteo 1,10, que diz assim: e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Esse versículo é tão forte, é tão cheio de significados, que nós não podemos passar logo para a reflexão sem falar um pouco sobre ele. Aqui o contexto desse versículo vem falando sobre fé, salvação, graça, vocação. Fé, graça, salvação, vocação. O contexto vem falando sobre isso aí. Aí, falando aí mais diretamente, vamos escolher a palavra graça, diz que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo estava pregando isso aqui, ele falou a Timóteo, falou da humanização do verbo, da encarnação do verbo, o que ele chama de aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz, ele aboliu a morte, o qual aboliu a morte. Jesus aboliu a morte. Para os cristãos a vida só começa, não tem fim. E alguém diz, e os que morrem? Os que morrem para outro plano, porém tendo direito à vida em Cristo Jesus. Ele aboliu a morte e trouxe à luz a vida. Aí, quando ele aboliu a morte, ele trouxe à luz a vida. A vida que ainda não era conhecida. Era conhecida uma vidinha do corpo, mas a vida não é só do corpo. A vida é espírito, alma e corpo, como eu já falei em outros vídeos. Trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Quando fala em incorrupção, está falando que os corpos também serão ressurrestos no dia da vinda de Jesus Cristo. Ele falou da primeira aparição, que é a vinda dele. Mas haverá uma segunda aparição, a volta dele. E nesse dia haverá a ressurreição dos corpos. Essa é a fé cristã. Muito bem. Aí eu falei em medo de morrer, medo de sofrer, medo da morte. E alguém me perguntou um dia qual é a diferença que você faz, pregador, sobre morrer e morte. Geralmente, quando a gente conversa com pessoas de fé, elas dizem, eu não tenho medo de morrer não, eu tenho medo do sofrimento. Na verdade, isso é um fato, Mas tem gente que tem medo do sofrimento, tem medo de morrer e tem medo da morte. Então hoje nós vamos ver mais ou menos o que é cada coisa. O morrer é o evento que marca a saída da vida do nosso corpo. Morrer, isso é isso aí. O medo de morrer, quase todos têm, Principalmente em circunstâncias de enfermidades graves. É o medo de sofrer, porque dor é uma coisa intolerável, E o medo da morte? O medo da morte e o que é a morte? Que diferença tem do morrer? É que o morrer é só o evento da saída da vida dos nossos corpos. E a morte envolve esse evento da saída da vida dos nossos corpos e os fatos pós-mortes, como comparecer diante de Deus, ser julgado, etc. Receber, vamos dizer em palavras claras, prestar conta com Deus. E gozar na eternidade com Deus, na mais perfeita e absoluta felicidade, ou ir sofrer eternamente. Isso aí é o medo da morte. O medo de morrer é só o medo do evento, da saída do espírito do corpo. Certo? Então é a explicação disso aí. E que se a gente amadurecer espiritualmente, a gente nem vai ter medo de morrer e nem possivelmente não terá medo de morrer e muito menos medo da morte. Embora se diga que medo de morrer todos têm. Se alguém puxar uma arma para você, se você puder morrer, você corre. Então isso é medo de morrer. Agora depois de morrer, um
medo da morte. O que é que vem após isso? Tá? Aí então aqui, lembrando o consolo que a palavra traz para nós. Isso aqui só funciona para os que têm fé. Nós temos aqui 3 observações importantes. Primeiro, os humanos, quase todos, têm medo de morrer. E alguns medo da morte. Alguns só têm medo da morte. Outros têm medo da morte e também medo até de morrer. E também medo até de sofrer, como já falamos no começo. Segunda observação. Jesus também, homem, quando se fala em Jesus, fala no Deus homem, é Jesus Cristo. A palavra Jesus está mais ligada à humanidade. Cristo está mais ligado à divindade, que ele tem 2 naturezas, né? Ele também teve medo de morrer, mas creio que da morte ele não teve, até porque ele sabia que venceria a morte, como na verdade ele o fez. Venceu a morte. E alguém diz, o Senhor fundamenta isso aí em quais passagens? Está aqui em Mateus 26, 38, diz assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Então ele, sabendo que ia morrer, ficou triste. Aí de repente alguém diria, mas não era, ele não estava triste, não era porque ia morrer, era por causa das circunstâncias, o pecado do homem que pesava sobre ele, né? Eu não sei, eu só sei que não se sabe o que era que passava na mente de Jesus, só o Espírito Santo. Mas por ir morrer, por estar próximo dele morrer, ele entrou em tristeza. E disse, lá na segunda parte do versículo 39, ele disse, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Geralmente todos que leem essa passagem dizem que Jesus teve medo de morrer. E aqui mais na frente, no verso 42, diz que ele indo outra vez orou, meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Aí ele tinha as 2 naturezas, a divina mandava ele dizer, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E no versículo 44 diz, deixando de novo, foi orar e pela 3ª vez disse as mesmas palavras. Então Jesus Cristo teve medo de morrer, mas da morte não. Ele sabia que ia vencer a morte, estou repetindo, e como fez. Inclusive foi do versículo chave aí, né? Diz que pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção. Aqui não está falando de incorrupção moral, está falando da incorrupção dos corpos. Terceira observação, o cristão pode ter medo de morrer ou de sofrer muito antes de morrer, mas ele não tem razão para temer a morte. Baseado em quê? Baseado nas palavras de Jesus e no entendimento que tiveram os santos apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, que falou para nós, que está registrado em 2 Timóteo 1,10. Lá em João 5,24, irmãos, diz o seguinte, na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Falei no começo que o cristão, a vida dele só começa, mas não termina. Muda de plano, desse plano aqui, desse lado da vida, para o outro lado da vida, onde ele ficará nos braços de Jesus. E lá em João, capítulo 11, versículo 25 e 26, diz o seguinte, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aqui está falando de morte plena, morte física e morte espiritual, porque se morrer material, todo mundo sabe que mesmo quem tem fé morre. Isso aqui são consequências do nosso pecado. Mas a consequência do ter crido, do sacrifício substitutivo de Jesus a nosso favor, é a vida eterna, inclusive a ressurreição do corpo na sua volta. Observação, a vida do cristão só teve começo, mas nunca terá fim. Conclusão, você ainda continua a ter medo da morte, mesmo que seja em circunstâncias difíceis e desesperadoras? Creia que a vida continua absolutamente feliz, principalmente você estando com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você estará seguro. E nós apelamos que hoje você se lance nos braços do Pai. Todo filho que confia no Pai, se lança nos braços do Pai, sem ter medo de cair, sem ter medo de se dar a mão, porque confia no Pai. Lance-se nos braços do Pai e confie nele. Amém? Então esse é o recado que nós temos para a nossa comunidade hoje. E vamos já fazer uma oração por você. Mas se você gostou desse vídeo, se você entendeu, se você foi tocado, consolado, confortado, edificado, compartilhe com outras pessoas, para que elas também sejam edificadas. E se você gostou ou gostar quando receber o vídeo, quiser se inscrever no canal, se inscreva e aperte o sininho, né? E toda vez, estou sempre dizendo essa frase,
quando entrar um novo vídeo, quando for postado, você receberá automaticamente. Oremos. Pai bendito e soberano Senhor, honras, glórias e ações de graça que sejam dadas. Ainda continuamos vivendo um período difícil na nossa história, momento atual da humanidade. E agora mudaram até o nome, Senhor, da doença de pandemia para sindemia, né? Mas o importante é que Tu esteja conosco. E te pedimos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor jamais permita que saiamos do caminho, mas que continuemos Te conhecendo mais, confiando mais em Ti e caminhando a caminhada que o Senhor nos deu para caminhar até chegarmos definitivamente nos Teus braços. Nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Abençoa a todos em nome de Jesus.